Muito bem, meu irmão, minha irmã, estamos de volta para mais uma reflexão e eu agradeço a você que nos assiste. Obrigado pela sua visualização, obrigado a você que faz um comentário, a você que dá um like, obrigado a você que se inscreve no canal. Que Deus continue abençoando sua vida, nossa vida. Nossa primeira leitura é extraída do livro do Êxodo, no capítulo 32. Já disse, né? Quantas celebrações vai tendo aí no tempo comum. Saímos daquela liturgia, né? Para dar lugar às festas dos apóstolos, isso, aquilo, outro, né? Santa Maria Madalena, São Tiago Maior, Santana, mas o texto litúrgico ele continua aqui por baixo, né? Isso mostra que a vida dos santos e santas, eles estão embasados dentro da liturgia. Não são partes separadas. Não. Aliás, são homens e mulheres que fizeram a experiência de Deus por meio do Cristo. Então hoje já estamos no Êxodo capítulo 32, do 15 ao 24 e do 30 ao 34. E o nosso evangelho é São Mateus, capítulo 13, do 31 ao 35. Certinho. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica uma árvore, fica maior do que as outras plantas. O reino dos céus também é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Ok? Meu querido irmão, minha querida irmã, já falei para vocês que gosto de Antigo Testamento. Não por ser especialista, não porque conheça as línguas bíblicas, porque conheça o hebraico, aramaico, grego, latim, não. Nem o português eu sei, tá bom? Mas, repito-me, desde criança eu cresci escutando e lendo, sobretudo o Antigo Testamento. E já falei, a Igreja Católica venera as Escrituras, e para a Igreja Católica as Escrituras vai do Gênesis ao Apocalipse, com o seu cânon, com o cânon que ela vive a sua liturgia há 2000 anos. O cânon da Igreja Católica não é o cânon de 66 livros, mas de 73 livros. Então, é esse o cânon. E a Igreja Católica venera as Escrituras, esses livros, como se fossem o próprio corpo de Jesus Cristo. Então, isso me dá muito mais firmeza para que eu ame, para que eu goste, para que eu deleite-me
nesses textos. Porém, como a própria liturgia se nos mostra, o Antigo Testamento sem o Novo, o Antigo Testamento sem Jesus Cristo, para nós ele fica um pouco caduco, com todo respeito àqueles que não acolhem o Novo Testamento, somente o Antigo Testamento. Que não é Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica, com todo respeito, com toda admiração a essas pessoas. Então é neste contexto de amor, antes de ser católico, a Bíblia toda, mas, sobretudo, ao Antigo Testamento, porque aquelas histórias do Antigo Testamento, aquilo me envolvia profundamente. Eu ia às lágrimas com essas histórias. Então, porque esse Antigo Testamento, ele faz parte da nossa liturgia, hoje, mais que nunca, eu faço questão de lê-los, de comentá-los à luz do Novo Testamento, à luz daquilo que a igreja se nos ensina a cada dia. E hoje, eu enumerei aqui uns 3 pontos para falar, sobretudo sobre o Antigo Testamento. Mas é lá no final que eu faço um casamento com o Evangelho. E o primeiro ponto que destaquei aqui é que, porque demorou no monte, dialogando com Deus, falando com Deus, recebendo de Deus o que ele tinha para dar ao povo, ao descer, Moisés depara-se com o bezerro de ouro, com as danças cultuais e as credenciais teístas que o povo estava dando ao bezerro de ouro. Aqui estamos falando de ídolo. Aqui é ídolo. Não se trata das imagens dos santos católicos. Nenhuma delas são ídolos. Nenhuma delas estão na categoria de ídolos. Aqui é ídolo. Veja só as credenciais teístas que eles deram ao bezerro de ouro. Este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Ninguém diz que Maria Santíssima é deusa, que São Tiago, que São Tomé, que Santana. Nenhum dos santos que a Igreja Católica venera, ela diz que são deuses. Aqui, literalmente, estamos diante de um contexto idolátrico grave, assustador. Um bezerro de ouro que tira cordão, que tira brinco, tira braceletes, é fundido e é feito ali aquele bezerro de ouro. Agora o povo faz as danças cultuais, os rituais de adoração e proclamação, em uma proclamação teísta. Tu és o Deus que nos tiraste da terra do Egito. Olha, queridos irmãos e queridas irmãs, isso aqui não é para falar aqui dentro de alguns instantes, alguns minutos, né? Porque no mínimo a gente precisa de 1 hora para falar sobre
algo sobre este tema para fazer algumas reflexões. Mas já deste primeiro ponto eu quero tirar duas afirmações ou conclusões. Entenda aí, eu não sei, tente entender o que eu vou dizer, que nem eu sei explicar aquilo que eu quero dizer. Muito cuidado, muito cuidado. Ó, Moisés foi ao monte, porque ele demorou-se em comunhão com Deus, falando com Deus, recebendo de Deus. Quando ele volta, a desgraça estava armada. Cuidado, tenhamos cuidado. Muitas pessoas que não saem da igreja, vivem na igreja, cuidam tudo da igreja, ficam cuidando da vida do padre, mas não cuidam da sua casa. Muitas pessoas, enquanto estão lá, a vida delas se resume, se reduz à igreja. Enquanto isso, a desgraça está acontecendo dentro da sua casa. Cuidado. Isto aqui tem fluxo e refluxo parabólico. Isto tem fluxo e refluxo parabólico. Ei, missionário, mas que desgraceira já é esta? Eu não posso me demorar com Deus, eu não posso desejar Deus, eu não posso querer ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus é uma coisa. Nem todas as pessoas que estão na igreja direto estão em comunhão com Deus. Quantas e quantas pessoas estão fazendo lá mil coisas? Estão se ocupando da vida alheia. Querem, inclusive, se proclamar donas da igreja. Ainda batem no peito dizendo, se eu não estiver aqui, não tem missa, embora o padre esteja lá. São coisas sérias. Eu não estou dizendo que não temos que ter comunhão com Deus, que não temos que ir ao monte, que está comungando, escutando a palavra de Deus. Não é isto. Mas tenhamos cuidado. Tenhamos muito cuidado, porque enquanto de lá não saímos, a bagunça aqui está feita. Ah, meu Deus, mas o que é? Só dá atenção para lá, dá atenção para tua casa. Dá atenção para o teu marido, para a tua esposa, para os teus pais, para os teus filhos. Segunda coisa, não deixe que os problemas da tua casa, que as bagunças, que os bezerros de ouro da tua casa te impeçam de estar em comunhão com Deus. Por isso diz, tem fluxo e tem refluxo. Não deixe que os problemas do dia a dia, não deixe que as enfermidades, não deixe que nada te afaste da comunhão com Deus. Eu paro aqui este ponto. A segunda coisa, o segundo ponto que enumerei foi a reação de Moisés em relação ao povo. Quando ele volta de lá, ele despedaça as tábuas da lei. Foi uma reação violenta. Ó, queridos, cuidado, tenhamos cuidado. Não deixemos, não permitamos
que os bezerros de ouro que nós não construímos nos façam quebrar as tábuas da lei. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Irmãos, são tantos os bezerros de ouro que se apresentam à nossa frente. Você acaba de sair da presença de Deus, depara-se com um bezerro de ouro e faz uma desgraça. Muito cuidado. Isto é mais que sério, é seríssimo. Aquele momento de graça imediatamente transforma-se em desgraça. O que adiantou? Aquele momento diante de Deus, aquela adoração, enfim, tudo que se pode acoplar e aglutinar naquele momento na presença de Deus. Ao deparar-se com um bezerro de ouro, nós pegamos tudo aquilo e jogamos por terra, acabamos com aquilo. A segunda reação violenta de Moisés, ele reduz o bezerro de ouro a pó. Não esqueça, os ídolos precisam ser reduzidos a pó. Não esqueça, os altares dos ídolos precisam ser quebrados. Repito-me, eu não estou falando aqui das imagens, dessa falta de respeito, dessa falta de caráter, dessa falta de dignidade, dessa falta de cristianismo que muitas pessoas adentram as igrejas católicas para quebrar as imagens católicas. Quem faz isto não tem, inclusive quem faz essas pregações acusando a Igreja Católica de idolatria por causa das imagens que tem nas suas igrejas, nas nossas igrejas. Essa pessoa está sendo usada pelo demônio, pelo diabo, porque não é das Escrituras que essa pessoa está extraindo o fundamento desses ensinamentos, dessas pregações. São os ensinamentos do ódio. E sabe por que muitas pessoas fazem isto? Invadem, violam as igrejas católicas e cometem essas arbitrariedades, é por causa desses líderes satânicos instrumentos do demônio que ensinam esses temas sem a verdadeira profundidade, sem o verdadeiro contexto. Não esqueçamos, os ídolos e seus altares precisam ser derrubados, reduzidos a pó. Se a idolatria do mundo hoje fosse uma imagem católica, é muito fácil de se resolver. Esteja certo que se os ídolos fossem as imagens que temos na Igreja Católica, não teria nenhuma imagem na Igreja Católica. Nenhum ícone. Não. A Igreja Católica tem maturidade, tem sabedoria, tem sobriedade nas Escrituras para saber o certo, para saber o errado. E exatamente ela que gestou o livro sagrado, que acompanhou toda a evolução desse processo, que chamamos Bíblia. Sim, porque quem faz a fusão do Antigo Testamento,
que não foi criado pela Igreja Católica, com o Novo Testamento, é a Igreja Católica. Sem a Igreja Católica, não teríamos esta Sagrada Escritura, com a Bíblia hebraica e o Novo Testamento. Sem ela, teríamos aqui uma enormíssima divisão. Então, ela, que está nos primórdios daquilo que mais tarde vamos ter, a Bíblia, para nós cristãos, Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Para outros grupos, não, apenas Antigo Testamento. Novo Testamento pode ser queimado, joga fora. Foi o que eu pensei para você não pensar mais besteira, eu digo, pega essa porcaria de Novo Testamento e joga fora. É assim que muitos grupos veem o Novo Testamento. Tire esse negócio daqui, porque isso está contaminando a Sagrada Escritura. Para nós católicos, não. Para nós católicos, o Antigo Testamento não é porcaria. O Antigo Testamento não tem que ser jogado fora. Ele é visto com respeito, ele faz parte das Sagradas Escrituras veneradas pela Igreja. Então, a Igreja Católica, que está na origem deste processo, se ela tivesse visto, compreendido com os melhores teólogos que as imagens dos santos católicos eram ídolos, não teria nenhum. Repito-me, precisamos destruir os ídolos e seus altares. A segunda reação violenta de Moisés foi esta. Ele reduz o bezerro de ouro a pó, dissolve na água e dá para o povo tomar. Eu vou deixar esta parte. O pó do ídolo sendo tomado pelo povo. Que isso aqui dá Quem sabe ano que vem eu fale sobre essa questão. A terceira reação de Moisés. Ele pede contas a Arão, culpando pela idolatria do povo. Quarta reação de Moisés. Ele faz o povo ter consciência do seu pecado, pedindo perdão a Deus. Estes 4 pontos aqui eu coloquei dentro, esses 4 subpontos, dentro do segundo ponto. A reação violenta de Moisés ao descer do monte. O terceiro ponto. Ao constatar aquela situação, ao fazer tudo isso que aqui disse, o que ele faz? Ele volta ao monte para falar com Deus, pedindo que Deus perdoasse o pecado daquele povo. Que ensinamento, queridos! Que ensinamento este! Olhe, esta palavra está falando
com líderes. Ela não é uma palavra dirigida apenas para o povo. Lembre-se que Arão, quando Moisés chegou e pediu contas do que estava acontecendo, Arão fez o papel lá de Adão, quando Deus chegou com ele no paraíso. Foi a mulher que tu me deste. Arão disse: foi o povo. Eles que são culpados. Ele não assumiu a responsabilidade pelo que fizeram. É uma palavra para liderança. Que ensinamento! O contraste de atitudes e comportamentos de Arão e Moisés. Arão é cúmplice e organizador do ídolo e do seu culto. Não é à toa que aquela palavra de Ezequiel muito bem cabe neste momento. Ai dos pastores. Ai dos pastores. Vejamos isto, queridos. Vejamos isto. O contraste de atitudes. Arão cede. Arão declina. Arão abre mão das grandes experiências que ele, como líder, também presenciou. Enquanto Arão compactua, enquanto Arão participa e participou ativamente daquela situação, Moisés, ele volta ao monte para interceder a Deus pelo povo. E o que é mais duro nisto, o que é mais sério nisto, olha o testemunho de um líder. Depois que Arão teve aquela atitude violenta, inclusive quebrando as tábuas da lei, faz o povo ter consciência do seu pecado, voltar-se a Deus e pedir-lhe perdão, ele então volta para o monte. Para quê? Para pedir que Deus destruísse o povo? Para pedir que Deus matasse aquele povo? Para pedir que Deus reduzisse aquele povo a pó? Não, para interceder a Deus por aquele povo cabeçudo. Deus está precisando de líderes que tenham estes traços. Não é à toa que em uma das nossas jaculações dizemos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Olha o contraste entre Arão e Moisés. Moisés faz toda aquela viagem, todo aquele caminho de novo. Embora o povo estivesse na base da montanha, no sopé da montanha, até o cume do monte, era muita coisa. Moisés faz todo aquele caminho de volta
para falar com Deus, para alcançar o perdão de Deus àquele povo. E, o que é mais sério, comprometendo-se. Moisés colocou sobre si o pecado do povo. Moisés colocou sobre si a idolatria do povo. Moisés coloca sobre si a responsabilidade de tê-lo tirado do Egito. Eu estou junto, eu estou com eles. Eles fizeram isso porque eu os tirei do Egito. Ah, meus irmãos, isto é muito sério. Esta página da Escritura tem ensinamentos profundos, tem choque de lucidez e de responsabilidade para nós. Moisés tem a petulância de dizer para Deus: olha, ou perdoa esse povo, ou risco o meu nome do livro que escreveste. Quem está preocupado com isso hoje, queridos? Quem está dando bola para isso? Quem está preocupado com o povo pecador, com o povo rebelde, com o povo desobediente? O que faríamos no lugar de Moisés, naquele contexto? Aquele povo, a atitude daquele povo fez com que ele pegasse a tábua da lei, despedaçasse, quebrasse. E agora ainda se compromete diante de Deus, ainda vai interceder por aquele povo. Senhor, eu vim aqui buscar o teu perdão, eu vim pedir que tu perdoe esse povo. Caso contrário, risca o meu nome do livro que escreveste. Solidariedade. Inclusive com o gravíssimo pecado do povo. Um dos maiores pecados que estão inseridos na Bíblia é o pecado da idolatria. Não esqueçamos que Moisés, ele é um tipo de Cristo. Cristo, o inocente, que carregou sobre si o pecado de todo o mundo, de toda a humanidade, queridos. Eu não estou dizendo para vocês que isso não é para pregar aqui. Você lembra daquele momento que Jesus, o Moisés por excelência, ele diz: Satanás pediu para peneirar-vos, mas eu roguei por ti, Pedro. Eu roguei por ti. É preciso ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. É preciso estabelecer esta conexão. Jesus também orou pelos seus, orou pelos discípulos, orou pelos apóstolos. Aquele povo no deserto quebra a aliança, o vínculo com Deus. Quebra, por meio daquele pecado.
E Moisés, quando volta ao monte para pedir perdão a Deus pelo pecado daquele povo, repito-me, comprometendo-se, é que ele queria que aquela relação voltasse. E a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus não é diferente. Ele ora pelos seus. Para que eles possam ser um, para que eles possam ser unidos. A nossa união uns com os outros diz se estamos unidos com Deus, se estamos conectados com Deus, se estamos em comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus que não tem comunhão com os demais, com os irmãos, não é comunhão. Que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Aquele pedido de perdão de Moisés a Deus pelo povo, ele se faz necessário hoje, queridos, hoje. Não esqueçamos que, vez por outra, também nós fabricamos alguns bezerros. No nosso dia a dia, vez por outra, estamos fabricando bezerros de ouro para quem prestamos cultos. E por quê, queridos? Porque Moisés está demorando. Isto é profundo, isto é profundo, isto é profundo, queridos. Por que fabricamos bezerros de ouro? Queridos, hoje eu acompanho algumas situações por aí, e ultimamente eu tenho andado muito em hospital, e a gente vê cada coisa. Apesar do tanto de igrejas que tem para todo lado, muitas pessoas ainda queriam que outras mais sejam feitas. Porque ela sai daqui, vai para ali, 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 as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão atrás de bezerros de ouro. Incessantemente, é uma busca interminável por bezerros de ouro. Por quê? Porque Moisés está demorando. Esse homem que nos fez sair do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Perdemos a certeza de Deus, perdemos a certeza da comunhão com Deus, perdemos a certeza da companhia de Deus, porque tudo que vemos é o silêncio. Não esqueçamos, queridos, que o Deus que nos tirou do Egito, Ele nos acompanha até a terra prometida. Não esqueçamos que o deserto não é maior que o Deus que nos tirou do Egito. Não esqueçamos que a falta de água, a falta de pão, a falta de carne, a falta de roupa, a falta de calçado não são maiores que o Deus que nos tirou do Egito. Meu irmão, minha irmã, Faraó, com seus cavalos, seus cavaleiros, com sua infantaria, com sua artilharia, com tudo, não são maiores que o Deus que nos tirou do Egito.
Não nos esqueçamos, queridos, que o calor e o frio não são maiores que o Deus que nos tirou do Egito. Quantos de nós estamos fabricando os nossos bezerros de ouro para, vez por outra, adorá-lo, nos relacionarmos com ele, porque, inclusive, estamos atribuindo-lhes a grande salvação, o ter saído do Egito. Aquela cena, queridos, ela repete-se hoje diante dos nossos olhos. Tenhamos cuidado, queridos. Tenhamos cuidado com os bezerros de ouro, tenhamos cuidado com os ídolos, ainda que pequenos. Aquele bezerro fabricado lá não é um negócio, não, o ídolo aí não tem, não depende do tamanho dele, não. Tenhamos cuidado com os bezerros de ouro, com os ídolos atrás dos quais vamos e que muitas e não poucas vezes fabricamos, porque segundo o evangelho de hoje, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. A menor das sementes, ela transforma-se em uma árvore grande. Tenhamos cuidado com os pequenos começos. Aquelas situações tristes que vemos por aí, elas não começam com um barril, é com um copo. Tenhamos cuidado, queridos, com os pequenos ídolos que fabricamos, porque Moisés está demorando, porque esse tal Deus, eu sei lá por onde ele está, se ele existe, se ele não existe, me abandonou aqui nesta situação e eu não vou ficar nesta. Eu vou resolver o problema e eu fabrico. Tenhamos cuidado. Queridos, esse negócio ficou comprido demais, eu não sei se eu posto ele todo, se eu corto para fazer, colocar em dois vídeos. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado, porque vivemos uma situação de dor, de crise. Eu sei que são situações desesperadoras e não venha falar disso para mim. Mas não deixemos o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por causa dos ídolos, que de alguma forma nós mesmos ajudamos a construí-los. Só estão aí, nos altares que estão, porque nós mesmos ajudamos a construí-los. Nós mesmos batemos palma. Nos sacrificamos por eles, como não nos sacrificamos por Deus, que nos deu a vida, que nos tirou do Egito, que teve compaixão de nós. Agora que a gente já engrossou o pescoço, agora que já somos senhores absolutos de nós mesmos, deixa ele para lá. Tudo que importa é este ídolo que eu estou vendo, que está me fazendo promessas palpáveis, legíveis. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com os pequenos começos, tanto para o bom, para o bem, quanto para o mal. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, o Deus de Maria Santíssima, o Deus de Jesus Cristo,
que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.